Satanás e os seus demônios estão espalhados pelo mundo, pronto para destruir as pessoas e principalmente os cristãos. Foi por isso que o apóstolo Pedro deixou este importante alerta aos seguidores de Cristo. Nós estamos em uma guerra espiritual e precisamos saber como, quando e onde o inimigo pode nos atacar. E você sabia que um dos lugares que o diabo mais gosta de agir é dentro da nossa própria casa? Sim, é verdade. A nossa casa costuma ser o nosso refúgio, o nosso porto seguro, e Satanás se aproveita disso porque geralmente é nela que mora a nossa família e é o local onde recuperamos as nossas forças para enfrentar os desafios do dia a dia. Mas é preciso deixar bem claro que o que chama a atenção de Satanás não é o imóvel em si. Para ele, pouco importa se a sua casa é grande ou pequena, simples ou luxuosa. Ele está interessado mesmo nas pessoas que vivem dentro dela, pois todo ser humano é precioso e foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te ajudar a descobrir se existem demônios na sua casa e te mostrar como eles estão prejudicando a sua vida espiritual e interferindo no seu relacionamento com Deus. E ao final, eu vou fazer uma oração poderosa para que toda obra maligna que possa estar agindo dentro do seu lar seja expulsa em nome de Jesus. Amém? Mas antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu tenho colocado mensagens de fé e orações para te fortalecer na caminhada com Deus. Então venha caminhar comigo, porque juntos nós somos muito mais fortes, ok? O primeiro sinal de que há demônios em sua casa: a falta de vontade de buscar a Deus. A nossa casa deve ser o lugar onde mais buscamos ao Senhor. Devemos entregar a nossa vida a Ele quando acordamos, louvá-lo por suas bênçãos durante as refeições e agradecê-lo por mais um dia de vida antes de dormir. Além disso, o próprio Jesus disse: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Uma pessoa que está sendo atacada espiritualmente dentro da sua própria casa, provavelmente vai perder a vontade de buscar ao Senhor. Ela pega a Bíblia para ler, mas não consegue se concentrar por causa do celular, da televisão ou de qualquer outra distração. E quando vai orar, logo pega no sono, por mais descansada que ela possa estar. E sair de casa para ir à igreja então? Nem pensar. Essas pessoas usam todo tipo de desculpa para não ter que buscar ao Senhor. Além disso, muitos relatam que quando querem ir à igreja, sempre chegam visitas em casa pouco antes da hora do culto. A verdade, meus irmãos, é que a maioria das pessoas não buscam a Deus por preguiça mesmo. Mas eu sei também que muitos não têm força porque estão sendo atacados pelo inimigo dentro de suas próprias casas. Neste caso, é preciso clamar pelo socorro, pela misericórdia de Deus e resistir pela fé ao poder das trevas. Veja comigo o que a Bíblia diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Então é muito importante que em primeiro lugar você busque ao Senhor, você se humilhe, peça perdão pelos seus pecados e em seguida use a autoridade no nome de Jesus para resistir todo o mal, e a promessa é de que o diabo vai fugir de você. Amém? O segundo sinal de que existem demônios na sua casa é que tem acontecido muitas brigas e desentendimentos. Você conhece alguém que passa o dia todo fora de casa bem-humorada e feliz, mas se transforma completamente assim que volta para o seu lar? Muitas delas estão vivendo guerras espirituais dentro de seus lares. E por que isso? Porque quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor nos dá tranquilidade e paz. Por mais que o nosso dia tenha sido difícil e a nossa rotina seja muito estressante, a simples presença do Espírito Santo dentro da nossa casa já nos acalma e consola o nosso coração. Agora, quando a nossa vida é atormentada por demônios, o contrário acontece. Você se lembra daquele homem endemoniado da cidade de Gadara na Bíblia? Aquele homem era tomado por uma raiva que parecia não ter limites. Veja o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 5. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo.
Aquele homem vivia irado e atacava as pessoas porque ele estava com muitos demônios no corpo. Porém, quando Jesus se aproximou dele e expulsou aqueles demônios, ele experimentou a paz que só Jesus pode dar a alguém. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, não subestime o poder do inimigo. Infelizmente, há muitas pessoas que lançam maldições contra a nossa casa e desejam mal para a nossa família. Mas quando nós convidamos Jesus para entrar em nossas vidas e em nossos lares, o mal tem que sair, porque a luz não convive com as trevas, ok? O terceiro sinal de que há demônios em sua casa, a falta de motivação. Um dos motivos que a sua casa está sofrendo ataque espiritual é que você não tem mais o mesmo ânimo para cuidar dela como você tinha no passado. E uma das primeiras coisas que começam a acontecer nesse sentido é em relação à limpeza e à organização da casa. O inimigo faz com que esses cuidados deixem de ter valor para você e então as coisas começam a estragar e a ficarem sujas. Por isso, analise como você tem cuidado do seu lar e das coisas que Deus te deu. Eu sei que nós vivemos dias muito corridos, onde muitos trabalham fora e muitas vezes não conseguem manter a casa organizada. Mas o que eu estou falando é daquelas pessoas que não se importam mais em cuidar do seu lar de jeito nenhum. O diabo gosta de sujeira, desorganização, porque o inimigo é contra tudo aquilo que agrada ao Senhor e Deus se agrada das coisas limpas e organizadas. A Bíblia diz no livro de Gênesis que ele deu ordem ao caos e durante a criação do mundo, tudo ocupou seu devido lugar de acordo com a sua vontade. E se nós observarmos tudo que aponta para o Senhor, a ordem e perfeição. Veja o que o apóstolo Paulo disse sobre essa qualidade de Deus. Deus não é Deus de desordem, mas de paz, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Por isso nós precisamos pedir a Deus discernimento espiritual para entender quando é uma negligência nossa ou quando é uma opressão do inimigo que está fazendo com que nós não nos importemos mais em limpar e organizar na nossa casa, ok? Irmãos, nós somos seres espirituais vivendo em um corpo carnal e é por isso que nós sofremos tanta influência do maligno em nossas vidas. Por mais que nós tenhamos reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, o diabo não desiste de tentar nos derrubar, nos humilhar e nos destruir. Mas a boa notícia é que há um Deus poderoso que luta por nós, que nos defende do mal. Basta que você peça ajuda a Ele em oração e pratique a sua palavra todos os dias. Amém? E por isso eu quero ler junto com você o Salmo 91, que foi escrito pelo rei Davi em um momento em que ele precisava de proteção e livramento do Senhor, porque ele estava debaixo de uma grande opressão. Eu vou acompanhar com você passo a passo cada linha deste salmo e você vai entender a riqueza do Salmo 91 e como ele pode ser um grande aliado no seu dia a dia, desde que você cumpra certos requisitos que eu vou te explicar, tá bom? Ele começa assim, ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Olha que salmo maravilhoso, não é verdade, irmãos? E você vai entender exatamente toda a profundidade deste salmo.
Então vamos lá. A primeira coisa que precisa ficar bem clara é para quem o salmo se destina, para quem ele foi feito. E quando a gente olha aqui o versículo 1, o versículo 2, o 9 e o 14, aqui deixa bem claro qual é o primeiro requisito para que a pessoa desfrute dos benefícios desse salmo. Vemos aqui que a pessoa que quer receber as bênçãos do Salmo 91, ela precisa se entregar a Deus de verdade e ela precisa amá-lo de todo o seu coração. O versículo 1 e o 2 diz assim, O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E o versículo 9 diz assim, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então aqui nós vemos a importância de se entregar completamente a Deus, confiando nele, confiando no seu amor. E o versículo 14 diz assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Amém? Então, irmãos, aqui nós vemos que Deus vai livrar os seus filhos que o amam de verdade, que se apegaram a Ele com amor. E aqui Ele promete que Ele vai colocá-lo a salvo, porque conhece o seu nome. Então é muito importante nós nos entregarmos, nós confiarmos de verdade e amarmos o Senhor de todo o nosso coração. E é interessante que aqui no versículo 1 está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, é algo permanente. Não é algo que você visita uma vez ou outra, mas é algo que você mora naquele lugar. E esse lugar é a presença de Deus. É você estar com o Senhor todos os dias. Amém? Então este salmo, na época em que ele foi escrito, ele foi destinado à nação de Israel. Mas hoje ele é uma das heranças dos filhos de Deus. E talvez você esteja se perguntando aí, ué pastor, mas todo mundo é filho de Deus, não é verdade? Não é verdade, irmãos. De acordo com a Bíblia, todo mundo é criatura de Deus. Mas a pessoa se torna filho de Deus quando ela se torna nova criatura. Ou seja, quando ela reconhece Jesus como Filho de Deus e ela reconhece então o seu sacrifício na cruz do Calvário e o recebe como Senhor e Salvador. Então este é um dos pontos cruciais para que o Salmo 91 comece a ser interpretado da forma correta e não como uma espécie de amuleto, tá bom? E agora vamos analisar quais são as outras promessas que o Salmo 91 faz. Quando nós vemos aqui o Salmo, vemos que o salmista, inspirado por Deus, ele citou vários casos em que o inimigo ele seria derrotado, em que o inimigo seria envergonhado. Claro que ele estava usando os exemplos em que o povo vivia na época, mas também tudo pode ser perfeitamente transportado para os nossos dias, considerando a nossa realidade, não é verdade? E quais promessas são essas? É isso que eu vou ver com você agora. Eu vou tirar, lógico, o versículo 1, o 2, o 9 e o 14, que eu já te expliquei que esses aí nós precisamos confiar e nós precisamos amar ao Senhor para recebermos dessas bênçãos. Mas agora eu vou ler os outros versículos e te explicar cada um deles, tá bom? Olha, por exemplo, o versículo 3 está escrito assim, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E qual é essa promessa? Nós temos essa promessa de que estamos protegidos contra os inimigos, as armadilhas do inimigo, que ele citou aqui como laço do passarinheiro, e também do veneno ou doenças mortais, que são as pestes perniciosas. Então, olha que promessa maravilhosa, né? O versículo 4 está escrito assim, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então nós temos a promessa de que estamos seguros debaixo das asas de Deus. Ele compara Deus aqui como a galinha que protege os seus pintinhos, e ele completa dizendo que a verdade, que é a palavra de Deus, funciona como um escudo, que não deixa o mal chegar até nós. Amém? Glória a Deus, né? Agora vamos ver o versículo 5 e o versículo 6. Está escrito assim, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E a promessa que nós temos é que quem é filho de Deus não precisa ter medo de nenhum tipo de ameaça, seja ela de noite ou de dia, ou seja, assaltos, balas perdidas, pestes, pragas, pandemias e até mesmo os pesadelos, que está relacionado aqui ao terror noturno, tá bom?
Então você tem essa promessa de que Deus vai te proteger de tudo isso. E agora o versículo 7, ele está escrito assim, ó: Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E qual é essa promessa? É que nós temos um diferencial como filhos de Deus. Mesmo que situações tristes e até mesmo desgraças aconteçam perto de nós, nós não seremos atingidos. E o versículo 8 diz assim: Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Olha que promessa! Aqui está mostrando que nós veremos com nossos próprios olhos os nossos inimigos caírem por terra, demônios, planos de pessoas que se levantam para nos prejudicar, armadilhas que o inimigo se levanta contra nós. E agora eu vou ler para você o versículo 10, o 11 e o 12, que diz assim: Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então a promessa que nós temos aqui é que nenhum mal vai prevalecer na nossa vida, porque Deus envia os teus anjos para nos proteger e nos sustentar. Glória a Deus. E agora o versículo 13, que diz assim: Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Aqui nós vemos que mesmo que a gente esteja diante de algo que pareça perigoso ou poderoso, com o alto poder de destruição e morte, como as serpentes, o leão, aquilo que nos ameaça vai ser derrotado e nós teremos domínio sobre aquilo não vai nos atingir. Amém? Aqui no versículo 15 está escrito: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Nós temos essa promessa de que Deus vai responder nossas orações e quando estivermos passando por angústias, Ele estará conosco, nos livrando e ainda por cima Ele vai nos honrar. Amém? E o último versículo, versículo 16, está escrito assim: Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui nós temos a promessa de que nós vamos receber vida longa e Deus vai nos salvar. Ou seja, Ele vai nos livrar de todas as aflições deste mundo. Viu só, irmãos, como as promessas são maravilhosas e todas voltadas para a nossa proteção? Isso porque o Senhor não dorme, Ele não cochila, Ele está sempre protegendo a gente dos ataques do inimigo. Talvez você não saiba, mas no mundo espiritual você está sendo guardado de cada livramento que você nem imagina. Mas o que nós precisamos entender é que o mundo em que nós estamos hoje é um mundo que já está no maligno. Isso está escrito em 1 João capítulo 5. E aí vem a questão, né? Porque nós ainda estamos nessa terra. Então o que isso significa? Significa que a tempestade, ela vem para todos. Mas aquele que está firmado na rocha, que é Jesus e a sua palavra, vai permanecer de pé. Amém? Podemos passar por lutas, por crises, como qualquer outra pessoa também. Mas nós estaremos guardados, nós vamos permanecer de pé, porque o Senhor nos sustenta. Então o primeiro requisito para que o Salmo 91 se cumpra na sua vida é que você precisa estar com o Senhor. Você tem que ter aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador e você tem que andar com Ele todos os dias, tá bom? E o segundo requisito para que essas promessas se cumpram é que você precisa ter fé. Isso mesmo. E para você entender melhor, eu quero ler com você um versículo que está em Hebreus capítulo 11, o versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E tem uma outra versão que está escrito assim: A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a verdadeira fé, de acordo com a palavra de Deus, não depende de uma situação favorável, mas ela vai além das circunstâncias. Ela é uma convicção que você tem no seu coração de que você vai receber aquilo que você pediu a Deus. E isso não está baseado em um pensamento positivo, em você dizer palavras boas, bonitas, mas é algo que você acredita no seu coração e que principalmente está fundamentado nas promessas que Deus fez a você. E deixa eu te explicar o que significa fundamento, porque a fé é o firme fundamento, ok? Um fundamento existe com o propósito de suportar algo que está sobre ele. Ou seja, do mesmo jeito que um fundamento é o alicerce de uma casa, de um prédio, e você não enxerga ele, mas você vê o seu resultado.
você vê que ele está sustentando aquele prédio. Da mesma forma, a fé, nós não enxergamos ela, mas ela está sustentando aquela promessa. Amém? Então tudo que está escrito na palavra de Deus é direito seu. A Bíblia nos promete o sustento, o cuidado, a proteção, restauração, mudança de vida, prosperidade, cura, salvação e muitas outras coisas. Só que uma pessoa que não conhece a Deus, ela não consegue ter essa fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa que enxerga o Salmo 91 apenas como palavras bonitas, ou então apenas como um amuleto, ela não recebe, porque ela precisa ter a fé verdadeira, que está fundamentada na palavra. Então nós vamos orar agora, nós vamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos hoje, e eu quero te dizer que só recitar o Salmo 91 no momento em que você estiver com medo, preocupado, não vai adiantar. Você tem que colocar a sua fé no Deus do Salmo 91. Amém? O Senhor te ama, o Senhor quer ter um relacionamento com você, mas você tem que olhar para Ele. Você não pode colocar sua confiança nos homens, mas somente no Senhor. Amém? Então vamos orar, se você puder, você vai fechar os teus olhos e nós vamos clamar pelo poder, pela misericórdia, pelo livramento do Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento para Te agradecer pela oportunidade de estarmos vivos. Oh, meu Pai, te agradecemos pela sua graça, pelo seu cuidado com as nossas vidas e por tudo que o Senhor nos proporciona. Oh, meu Pai, eu quero te pedir pela vida de cada irmão e cada irmã que estão orando comigo agora. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que habita no seu esconderijo e confia no seu poder será liberto do laço do caçador e do veneno mortal. Então, meu Pai, entra na casa dessa pessoa com seu Espírito Santo e liberta ela e toda a sua família das armadilhas que Satanás e os seus demônios estão plantando dentro desse lar. Senhor meu Deus, destrói agora cada plano do maligno, desfaz todo o trabalho, toda a feitiçaria que pode ter sido feita contra essa pessoa. Se há alguma entidade dentro dessa casa que está roubando a paz, a alegria, o ânimo, o desejo de servir ao Senhor, nós expulsamos agora em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, seja o refúgio dessa pessoa que está comigo agora, para que nenhum mal atinja ela, para que nenhuma desgraça, nenhuma inveja, nenhum sentimento de vingança, meu Pai, atinja essa pessoa. Coloca os teus anjos, Senhor, em cada cômodo dessa casa, para que essa pessoa possa estar protegida contra os ataques do mal. Que o Senhor proteja ela e não somente ela, mas toda a sua família, meu Pai, debaixo das tuas asas. Que o inimigo não venha encontrar esta família, mas que o Senhor possa escondê-la debaixo da sua proteção. Que o Senhor traga livramento, meu Deus, e não permita que essa pessoa tropece em alguma pedra, mas que o Senhor dê a ela a santidade e a autoridade para pisar em leão, para pisar em cobras, para pisar em todo o poder do mal contra a vida dela. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está ouvindo as nossas orações agora. Eu creio, meu Pai, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos conhece pelo nome. E como diz o Salmo 91, é por isso que o Senhor nos resgata e nos protege. Porque nós somos os teus filhos amados, meu Pai. Nos livra, Senhor, dos ataques dos demônios que venham nos tentar todos os dias. Que o Senhor nos ajude a não cair em tentação, mas que a gente possa viver uma vida de obediência, uma vida de amor, uma vida de fidelidade ao Senhor. Que a Tua palavra esteja não somente no nosso coração, mas nas nossas atitudes. Que o Senhor, meu Pai, nos dê condições de andarmos na Tua presença todos os dias. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, como é bom buscar ao Senhor. Eu desejo que o Senhor esteja presente na sua vida, na sua família, na sua casa. E sempre quando você estiver com medo, você estiver preocupado, é hora de você se levantar em oração. Então comece a caminhar em sua casa, estenda a mão em cada cômodo do seu lar e profetize as bênçãos do Senhor. Repreenda todo mal em nome de Jesus. E antes de você dormir, ore pelos seus familiares, ore por você mesmo e peça para que o sangue de Jesus te cubra e te proteja de todo ataque do mal, ok?
você vai perceber que as trevas vão embora, porque quando um filho de Deus se posiciona e usa a autoridade do nome de Jesus, as trevas não podem ficar. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Facebook e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.